Então vamos lá, Samidana, você poderia fazer as honras da casa e apresentá-la, a nossa candidata do Partido Comunista Brasileiro. Ela já está aqui, Sofia Manzano, ela é professora, economista, tem mestrado em desenvolvimento econômico, tem doutorado em história econômica e veio aqui falar das suas propostas. Sofia Manzano, seja muito bem-vinda. Você é do PCB. Exatamente, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, completou 100 anos neste ano. 100 é um anos. prazer estar aqui com vocês, especialmente falar com o público de vocês, com o público jovem. Mais ou menos, viu? Tem uns meio, Mais ou menos. Mas mais é ou um menos. público de coração, que está interessado em mudar o Brasil e precisa conhecer as propostas do PCB. Exatamente. Já aproveitar e dar o serviço dela aqui, Instagram Sofia Manzano PCB e Twitter Sofia Manzano PCB também. É isso mesmo. É também importante dizer que são poucas as redes de comunicação que têm aberto espaço para gente, o que é uma injustiça, uma falta de democracia no Brasil. Exato. Sim. Porque se nós temos o direito de apresentar a candidatura à presidência, nós acreditamos que poderemos ter também o direito de participar de debates, de aparecer em igualdade de condições nas redes de comunicação, que afinal de contas são concessões públicas e que devem isso ao público brasileiro. Por isso nós defendemos, inclusive, que se faça um processo, né, de transformar as redes de comunicação, que são concessões públicas, num espaço mais democrático, porque o espaço que nós temos é um espaço muito pequeno. Agora, vocês não apoiaram o Lula, né? Vocês foram com candidatura própria. Qual que foi a estratégia? Vocês acham que na o verdade, Lula a gente tá não fora apoia, a gente não apoia, né, o Lula desde 2005, porque nós acreditamos que o governo petista, nestes anos todos, né, em que governou o país, fez uma política muito mais voltada aos interesses dos grandes empresários, dos grandes bancos, do mercado financeiro, porque é verdade o que o Lula fala. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto no período em que ele foi presidente. Em compensação, não houve mudanças estruturais significativas para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Você acha que teve corrupção no governo hoje? Corrupção tem no Brasil em todos os governos, como está tendo agora de forma bastante acentuada. Isso, inclusive, tem a ver com o processo de privatização por dentro do Estado, né? Quando uma parte significativa dos recursos públicos estatais que sai do nosso bolso, que são tributos que a gente paga, é destinado muito mais para empreiteira, para OS que estão servindo hoje na saúde, na educação, aí a corrupção se espalha. Ô Sofia, você falou a respeito aí, né, de não apoiar mais o Lula e tudo mais. O que você achou dessa aliança com o Alckmin? Você acha que foi um tiro no pé do PT? Isso aí vai afundar mais eles? Porque a gente viu que no passado o Alckmin falou que o Lula quer voltar à cena do crime e hoje está do ladinho, levantando a mão, gritando Lula! Você acha que foi um tiro no pé do PT ou você acha que isso daí foi uma coisa bacana de se fazer? Aquele Lula é do coração, né? Foi, saiu do coração. Na verdade, o vídeo na novo verdade, tá assim, a gente não tem muito o que falar sobre as estratégias que os outros presidentes tomam nas suas candidaturas, né? O que eu acho é que esse bloco que foi formado, ele mais uma vez vai muito mais na direção, né, de privilegiar os mais ricos, de privilegiar a classe dominante, de privilegiar os empresários, o agronegócio, e não fazer as mudanças estruturais que a gente está propondo, né, e que deve ser feita para o Brasil. Vocês estavam um pouquinho antes aqui falando sobre a questão da educação, né? Sim. E hoje a educação é um grande problema, né, para a juventude, não só por a gente não ter, por exemplo, um sistema público de saúde, de educação que proporcione vagas para todas e todos estudarem, mas principalmente porque as mudanças que foram feitas no mercado de trabalho têm levado a juventude a ficar extenuada de tanto trabalhar e não ter tempo para estudar, né? Então, é uma precarização muito grande na própria educação por falta de tempo. Por isso, a principal proposta que nós temos hoje
pro nosso governo é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. E ao contrário, né, do que muitas... Isso é bom, hein? Eu já gostei. Você sabe outra coisa que eu tô pensando também? Já fazer uma hora. Não, uma hora de programa. Tira um dia da semana. Não. Por dia. Veja só, Segunda a 6 quinta. horas por dia, 6 horas por dia. A juventude trabalhadora tem apoiado muito essa proposta. Não só a juventude. Os demais trabalhadoras e trabalhadores já vieram falar comigo, inclusive para dizer o seguinte, olha, a gente não tem tempo para descansar. Essa é a primeira coisa, você sabe, né? Você pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, trabalha 8 horas, 10 horas, porque muitas atividades, né? As pessoas são obrigadas a trabalhar muito mais, não tem tempo para viver. Quando elas vão descansar, ou quando elas têm um final de semana ou um dia de folga, elas não conseguem aproveitar aquilo a não ser descansando mesmo, porque o corpo não recupera, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Mas deixa eu só terminar. Claro. Veja só, quem tem falado muito comigo? Primeiro, eu preciso de tempo para descansar. Segundo, preciso de tempo para estudar com qualidade. Porque não adianta você se matricular, mesmo que seja numa universidade privada, ou entrar numa universidade pública, ou mesmo nos seus estudos, né, secundários, aí, ou no ensino médio, se você tem que trabalhar 10 horas, 8 horas e não tem tempo para estudar com qualidade. Tem outra questão. Como é que você vai praticar exercício físico, que é uma coisa muito importante, que todo mundo tem colocado muitas vezes, olha, tem que se exercitar e tal. Não tem tempo para fazer isso. Inclusive até para as atividades religiosas. Outro dia um senhor chegou para mim e falou assim, olha, essa sua proposta aí tem meu apoio, porque eu não vou mais chegar atrasada no culto. Entendeu? Porque Não parece coisa de quem não quer trabalhar. Não vem não. Por que não quer trabalhar? 6 horinhas tá bom. Tá bom, apoio. Todo mundo quer trabalhar e mais... Tem muita gente desempregada. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que tudo que você está falando, a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor, estudar com mais qualidade, trabalhar. Mas tem um lado que é o do outro lado do balcão, que é o seguinte: a pessoa, para ela ganhar a mesma coisa trabalhando menos, você está falando de uma redução de 8 para 6 horas, ela precisa produzir muito mais. Por quê? Porque você ganha o quanto você produz. Talvez por uma justiça social, o Diese fala que o salário mínimo deveria ser 5 mil, 6 mil. Eu concordo, mas se a gente colocasse um salário mínimo de 6 mil hoje, a gente teria um desemprego em massa. E não isso. Então me parece que isso pode aumentar o desemprego e não melhorar. Ao contrário. Quer dizer, imediatamente você aumenta 50% de vagas no emprego formal. Agora, veja só. Você é economista, né? Você faz as pesquisas sobre isso. Todas as grandes empresas do Brasil estão batendo recordes de lucratividade. Isso significa que as empresas estão ganhando, só que estão explorando cada vez mais a classe trabalhadora, explorando cada vez mais, aumentando a jornada de trabalho e reduzindo a média salarial. Então não empreende? Você acha que é tão fácil empreender e ganhar dinheiro? Vai lá e abre a empresa. Não acho que as empresas estão aumentando a lucratividade. Como algumas não? estão e outras não. O Banco Itaú divulgou semana passada 7 bilhões. Você está falando de uma empresa. A gente tem 6 milhões de empresas no país. Você está pegando uma como o caso então geral. Vamos lá. Uzi Minas, $1 bilhão de dólares. Você quer falar das da reais. Bolsa, é isso? Não. Ou das exportadoras? Eu estou falando das empresas que divulgaram, evidentemente, porque é grande. Esses 6 milhões de empresas aí no Brasil, a gente tem um problema, que é um problema de informação das empresas. Elas não são obrigadas por lei a informar a lucratividade. Esse é um outro problema também que se tem no Brasil. Então, veja só, o Brasil está entre o 12º país que mais produz riqueza no mundo. Quer dizer, a gente tem 200 países no mundo. Tem, mas você tem que tomar a população de 210 milhões. Você quer comparar um país de 210 milhões com um de 5 milhões? Não tem problema. A gente pode pegar, por exemplo, todos os outros países que têm uma população maior do que o Brasil e que não produzem. Por exemplo? Bangladesh, a Índia. Mas é país ruim, países. Ué, então, mas aqui também é um país ruim. A Índia produz mais ou menos. Aqui também. A Índia produz mais que o Brasil. Mais ou menos. Não vamos também diminuir o Brasil assim. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Eu entendi o que você falou. Eu também acho que os caras exploram a gente. Eu concordo. Tem exploração. A Índia é o 5º país que produz. Agora... O seu dado tá errado, professora.
Do quê? Sim, você acabou de A Índia. dizer aí que você também não sabia, né? Não, eu sabia, Então, só que como você falou convicção, eu falei, estranho uma professora de desenvolvimento com doutorado falar que a Índia não está entre os 10 maiores, aí eu fui checar e de fato você estava errado. O Brasil está em 10. maior, Você quis é de falar, bi. você Não, quis falar em termos populacionais. Se Não, você não, for eu pegar em falei termos pra- eu falei- populacionais, Parabéns a ao Índia é Google. bem menor do que a gente. Hã? Em termos... Número de população? Não, querido, a riqueza, PIB per capita. Esse é o PIB nominal. E PIB per capita, o Brasil está em que colocação? Não sei, não Então, faço não está nos 10. Acho que você precisa, o pessoal que faz muita economia em desenvolvimento tem mania de fugir dos números, da econometria, dos estudos ortodoxos. Talvez fizesse bem para você nesse caso. Mas na verdade também quem fica muito preocupado em ficar pegando, Usando fazendo... pesquisa acadêmica, Aí não dá certo. Mas veja Sofia, só. deixa eu fazer uma Mas pergunta veja só, pra deixa eu você. te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Marco quer Quando falar a uma gente coisa, fala, meditando. quando a gente fala de 6 horas de trabalho por dia, hoje no Brasil, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade e, mais importante, ele falou dos 6 milhões Você acha de que 6 empreendimentos. horas vai produzir mais que 8, é isso? Calma. Então quer dizer que é o trabalho que produz a riqueza, é isso que você está dizendo? Claro. Beleza. Então, por que a riqueza não fica com o trabalhador? Essa é a pergunta que a gente faz. Posso Peraí, voltar pra essência? calma, que vocês vão ficar... Economia... Não, eu tô querendo Eu quero fugir de voltar no- eu economia. quero voltar no mais trabalho pra- também. Economia é a ciência triste. Eu quero ir para outro campo. Não, eu quero ir para outro campo. Eu quero falar o seguinte, por exemplo, sempre quando você pensa no partidão, é o trabalhador. Sim. Tanto Claro. é que o PT ele surgiu Com base dos no- comuna. Isso. Dos comunas. Não. A base. Não. A base. A base, sim. A A base. fundação. Lá, Olha A só, ba- a base o surgiu lá. PCB, o Então. PCB na década de 70, ele foi extremamente perseguido. Aliás, só uma Sim, correção que vocês falaram anteriormente, eu não lembro muito bem quem foi que disse que o PCB apoiou a luta armada. Não, o PCB nunca apoiou a luta armada. Muito pelo contrário, os grupos que surgiram posteriormente de luta armada foram justamente porque o PCB não apoiou a luta armada. Sempre defendeu a derrubada da ditadura pela via democrática. Mas você fala o quê? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Na época sim, dos 64, sempre. naquela época. Exatamente. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Por exemplo, esse pensamento, a gente tem uns canhoteiros agora bilionário. É muito. E é uns caras que jogam ali meio da esquerda, mas você sabe que o cara ali só se apropria daqui, porque você também é meio coletivista. Eu tava vendo lá, tem as mulheres, tem os gays, tem o Identitarista, né? identitarista, tal. Você dá uma pincelada ali no Partido Comunista. Mas tem o PSOL, que é muito da Globo, sabe? que Sapatênis. vai- Sapatênis. Sim. Os sapatênis pegaram essa galera pra eles. Aí você vai perder. Porque seu partido é menor e você não tem exposição. Quem tem Isso, exposição, exatamente. aí Hoje, você vai o grande perder a jogada. o Eles grande roubaram de problema você. nosso- Eles Não, roubaram. eu acho que não é roubar o espaço, né? O PCB, ele tem uma estratégia revolucionária, porque a gente acredita que o capitalismo hoje não deu certo, quer dizer, ele está mostrando o seu limite, né? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas passando fome, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, enquanto, por outro lado, uma quantidade cada vez maior de riqueza sendo concentrada na mão de pouquíssimas pessoas, né? E isso gera não só déficit democrático, né, com o poder do dinheiro comprando as estruturas, né, políticas, de mídia, de propaganda. O BlackRock. Olha, a gente pode ver aqui o tanto de fake news que são propagadas com relação à proposta dos comunistas, com relação ao que a gente pensa e o que a gente está propondo para o Brasil, né? Então, quando nós colocamos a nossa candidatura, a gente quer mostrar para a população brasileira que existem possibilidades de hoje, no Brasil de hoje, a gente promover um conjunto de medidas emergenciais, medidas para agora, não é medidas para o comunismo, não é medidas para depois da Revolução. A Revolução é outro processo. São medidas imediatas, por exemplo. Essa revolução nunca vem, né? É que nem casamento, nunca dá Tomara certo. que venha, é que né? nem casamento. Mas, Nunca vem. por outro lado, se a gente não fizer estas mudanças, não só vai piorar muito as condições de vida da classe trabalhadora e do conjunto da população em geral, né? Como a gente tem hoje o ascenso da violência,
tem o problema ambiental, né, que está sendo um dos problemas mais graves hoje. Então, sempre me pergunto assim, mas essa crença no comunismo, eu falo assim, que o comunismo não é uma crença, é uma necessidade. Ou a gente muda a forma como os seres humanos organizam a produção, a reprodução de forma mais igualitária, de forma mais democrática, de forma que tenha menos impacto ambiental, ou é a própria destruição do planeta, dos seres humanos e assim por diante. Mas, Sofia, a gente vê na América Latina, a gente está vendo aqui nossos vizinhos que são agora governados pela esquerda, tudo afundando, e o Brasil, a economia tá ao contrário desses países. O que a esquerda errou nos nossos países aqui? Bom, em primeiro lugar, eles não são comunistas, né? Eles são países que estão governados por uma coalizão também, que não apresenta mudanças estruturais necessárias, entendeu? É sempre um processo de conciliação de classes, é sempre um processo de voltar a privilegiar quem já está ganhando. É o sistemão, né? O sistema. Mantém isso apenas com uma perspectiva de ser contrário a um reacionarismo que, de fato, é muito mais nefasto para qualquer país do que a esquerda social-democrata. Beleza, mas me fala, qual é o modelo comunista que você acha? Cuba? O que você acha que é? Coreia do Norte? Então, eu não acho que tem modelo que deve ser adotado ou copiado por nenhum país. Cada país tem as suas características e tem as suas peculiaridades. O que a gente precisa hoje no Brasil, e eu espero estar falando isso com quem está nos ouvindo, é que, de fato, as pessoas precisam participar da política. E participar da política não é só votar. Participar da política é, o tempo todo, quando a gente tem um problema que envolve uma decisão política, as pessoas têm que se organizar, as pessoas têm que entender aquele processo para fazer a mudança política acontecer. Fala-se muito no Brasil que a gente precisa, para fazer as mudanças necessárias para o bem da maior parte da população e até para o desenvolvimento econômico, precisa ter maioria no Congresso para negociar de alguma forma, né, no Congresso. O Congresso é importante, tem o seu papel. No entanto, se a gente ficar refém ao balcão de negócios do Congresso Nacional, nunca vai fazer modificações importantes, nunca fará modificações importantes na estrutura brasileira. Por isso que é importante que quem está nos escutando se organize. Quem está nos escutando venha para a luta política qualificada não apenas no momento do voto. Mas esse negócio da política se deve muito ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi um cara que apareceu e parece que a política... Não adianta fazer essa carinha, não, que você sabe que foi. O Bolsonaro é um cara... Porque o Bolsonaro é um cara que representa uma galera que não tinha representatividade. Ele tira o debate. O Bolsonaro, ele é um cara importante para... Eu acho que para isso. Para ter o cara que discute, que tem por... Hoje em dia você vê todo mundo discutindo política. Só que não tem organização, né? Então, o que a gente precisa? O que nós colocamos, né, como um processo de organização? As pessoas têm que construir os comitês pelo poder popular, entendeu? Tem que debater quais são as necessidades imediatas da classe trabalhadora, do seu local de trabalho, do seu local de moradia, da sua escola e, em conjunto, em coletivo, levar as proposições para que se democratize o próprio processo de decisão. Entendeu? Porque os processos de decisão hoje, eles são muito concentrados e aí sim a gente tem um conjunto de problemas, porque o tributo que é cobrado de todo mundo não chega, por exemplo, aos serviços públicos necessários. E ao contrário do que você disse antes, nos governos Lula não teve inchaço do Estado e gastança generalizada. Ao contrário do que a gente propõe, os governos Lula fizeram superávit primário. Quer dizer, eles arrecadaram tributos e não gastaram no que deveriam, porque esses tributos vão para o mercado financeiro, você sabe disso. Da dívida pública, o pagamento de juros e etc. No nosso projeto, nós temos um projeto de revogação da lei de teto de gastos, de revogação da lei de responsabilidade fiscal. Jesus. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é uma das responsáveis por ter corrupção do município ao governo federal. Porque o Estado, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal, tem lá a sua arrecadação tributária. Só que não pode gastar
na contratação de servidores concursados, portanto, a gente defende ampliar os concursos públicos, e aí o município pega, transfere dinheiro para a iniciativa privada prestar o serviço. Quantas OS, OCIPs, PPPs tem desvio de recurso público? Inúmeras. Tem jabá ali? Público. Não é jabá. O sujeito simplesmente pega, por exemplo, uma creche ou um hospital público para ele prestar serviço ali. Finge que contrata um monte de gente no papel, não é licitado, não tem licitação na compra de material, na compra na contratação de pessoas, né? Hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um médico pediatra, se ele fizer concurso público, ele tem um salário de 4, 5 mil reais por mês. Se ele for contratado por uma OS, é 35 mil por mês. É evidente que grande parte desse recurso não vai para o médico pediatra, ou nem sempre é o médico pediatra que é contratado. Então, a lei Fica no pedágio. Fica no pedágio. E isso é iniciativa privada, que está dentro do Estado, utilizando recurso público para fins privados. E mais, a lei de responsabilidade fiscal é que impôs esse sistema de privatização da saúde, de privatização da educação, que agora vai entrar com mais força ainda. Então, nós somos contrários à lei de responsabilidade fiscal. Nós somos a favor de se fazer a lei de responsabilidade social. Todo recurso público tem que ser gasto no Estado, porque eu sempre vejo televisão, assisto, agora eu não estou tendo muito tempo, mas sempre que eu posso eu assisto um pouco dos jornais, de vários canais, né? E é muito comum os jornalistas falarem, a gente paga o imposto e o imposto não volta. Então, onde é que está indo esse dinheiro do imposto? Está indo para a iniciativa privada. Está indo para quem já está ganhando muito, não só nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Mas você acha que o Estado tem mais condição de tocar a bagaça? É claro que tem condição. Lógico que não. Porra, é pior. Banco do Brasil é ruim, pô. Posso fazer só Banco do Brasil tem um caixa. Posso entrar um pouquinho? Um caixa. Banco do Brasil tem um caixa. Sim, É um caixa devagar. Fica um caixa. Você sabe por quê? Caixa devagar. Você sabe por que que os bancos... Você sabe por que que os bancos agora acabaram com os caixas? Não só o Banco do Brasil, todos os bancos privados também. Por que que eles acabaram com os caixas e agora todo mundo virou gerente? Porque os bancários são uma das... Não, o contrário. Os bancários são uma das poucas categorias, a gente tem umas 6 ou 8 categorias profissionais que tem jornada de trabalho de 6 horas máximas. E os bancários são uma delas. No entanto, se você é gerente, a jornada de trabalho é de 8 horas. Então, o que é que os bancos fizeram? Mesmo contrário à posição do sindicato. Transformou todo mundo em gerente para não dar o direito dos bancários terem uma jornada de 6 horas, que é um direito deles. Mas, Emílio, posso fazer uma pergunta Por favor. pra Sofia? Pois não. Deixa eu passar o Instagram da Sofia, porque a Sofia tem pouco espaço. O que tem mais espaço hoje em dia é o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e a Simone. Simone Tebet também. Aliás, E a Sofia está aqui. A gente quer passar o Instagram dela para você conhecer mais Aí, ó, tá aí para você. Sofia. Tá certo. Sofia Manzano com Z. PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, você entra lá e segue, aí você tem o caminho. Pois não, Superman? Tem uma coisa que me deixa um pouco transtornado, com todo respeito à professora Sofia, que ela é professora, que é a imprecisão conceitual e terminológica. Quando você lança a mão de palavras como revolução, e daí por questões aí até político-partidárias e pelo seu projeto de poder, você muda a significação dessa palavra, o significado dela. Daí você utiliza de algumas figuras de linguagem, de eufemismos, para falar que não houve comunismo real, não houve socialismo real. Porém, a história do século XX nos ensina que todos os países que implementaram, utilizaram da força máxima do poder coercitivo estatal, e o processo revolucionário é eivado de sangue, morte, caos, destruição e aniquilação da iniciativa privada. Este é o projeto comunista. Não. Você não tem vergonha de ter comunista no seu partido? Não, de jeito nenhum. Não tenho vergonha, né? Já disse e vou repetir aqui também. Na verdade, como a gente pôde ver, inclusive ao longo
de vários programas, né, como a enganação do que é o comunismo vem muito mais do pensamento conservador e reacionário, porque o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para a própria humanidade, não é para um grupo de pessoas ou, como é no capitalismo, né, um grupo de pessoas que explora o conjunto da humanidade. Mas o que a gente tem que discutir de verdade é o Brasil, né? O Brasil passa hoje por um processo de desmonte das estruturas, né, institucionais, desmonte do Estado, desmonte de tudo aquilo que poderia proporcionar melhores condições de vida para a população. A gente teve, nos últimos 30 anos de neoliberalismo no Brasil, um processo de desindustrialização. O Brasil já foi um grande país industrializado, o que é bom, inclusive... Mas era ruim. Era ruim. Sim, mas então é melhor não ter nada. Mas por quê? Não, era ruim. Vamos ser honestos. O Lula é. O Lula não é liberal. Não, era ruim, era ruim. Nunca deixamos de falar. Você não está falando com o Brasil, você está falando com o PCB. Posso falar como eu enxergo, professora? A sua argumentação é bem frankfurtiana, da escola de Frankfurt, que relativiza tudo. Tudo é pautado por uma teoria crítica. E assim, eu só ouvi mistura de conceito. Eu não ouvi um discurso voltado para a nossa realidade. Porque é o seguinte, a sua premissa é: existem oprimidos e opressores. Não, não é minha premissa, é a realidade. A vida é assim. A minha premissa não. A sua premissa é que no liberalismo Paulo Freireana. Não, você que utiliza de conceitos que talvez você nem tenha conhecimento profundo sobre o que é, para lançar. Veja só, o que acontece hoje é que todo mundo que está nos ouvindo sabe que tem oprimidos e opressores. A senhora é uma oprimida? Sabe que a senhora tem é oprimida explorados. Ou opressora? Não sou eu que estou aqui falando. Eu estou falando que as pessoas sabem mas que a existe... senhora, no jogo político, é o quê? É uma oprimida ou uma opressora? Já que você falou no jogo político, político eu não tenho espaço na televisão, eu não tenho espaço... É um absurdo, hein? Eu sou excluída. Isso. Mas a senhora é mais excluída. Eu acho um absurdo. O PCO não tem espaço. Não tem. PCdoB não tem espaço. Revolução. Sabe o que é revolução? Eu sei, mas eles não têm espaço. Revolução é você no paredão, Não, eu sei, mas você tem que ter um espaço. É um partido político. Não é não. É um partido. Que é uma revolução? Me fala uma revolução que não foi sangrenta. Uma revolução. Eu tô esperando aqui. A Revolução Francesa, a Revolução Burguesa no mundo não foi sangrenta. Mas esse não é o debate que a gente está fazendo. Robespierre perdeu a cabeça lá. Não, morreu um monte de gente. É isso que eu tô fazendo uma ironia aqui, né? Deixa eu falar uma coisa. Veja só, o que a gente está falando aqui é que todo mundo que está nos escutando sabe que nós precisamos de um projeto político para o Brasil que coloque a classe trabalhadora em primeiro lugar. Todo mundo que está ouvindo sabe disso. E o empreendedor? Sente isso na pele. Esses são os opressores. Sente isso na pele. Então, mas eu quero entender da senhora. Porque assim, se você quer saber de empreendedor... Você quer que o cara trabalhe menos, ganhe o mesmo salário. Isso. E aí o chefe, o patrão, quem está empreendendo... Paga mais pro cara, paga imposto pra caramba. Não tem nenhum benefício, porque ele é o opressor no seu... Não. Veja só, não é opressor. Sim, no nosso programa político, a gente tem também uma reforma tributária para desonerar os pequenos negócios que, de fato, hoje pagam muito tributo. Na verdade, quem paga tributo é quem consome. Certo. Mas na cadeia produtiva... De vários tipos. Mas aí, o que é que precisa? Tributar grandes fortunas, tributar... Aí eles vazam, vão embora. Não vazam. Tributar grandes fortunas, tributar bens de luxo, consumo de bens de luxo, tributar dividendos. Vocês viram ano passado, né, os dividendos que foram distribuídos e que ninguém paga um centavo. Sabe por que não vaza? Porque vai vazar para onde? Vai vazar para os Estados Unidos? Lá paga. Não, vai vazar. Vai vazar para a França? Isso é baseado numa falácia, Emílio, que o dono de avião particular não paga tributo. Deixa eu falar uma coisa para você. É a maior das mentiras. Você sabe que hoje a doutora Sofia tem razão. O mundo é feito de oprimido e opressor. Eu sou muito oprimido nessa empresa, diga-se de passagem. Eu também, Emílio, pode falar muito de mim oprimido. também. E você que está ouvindo sabe disso. Mas dou graças agora, a Deus, a solução é muito difícil. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. O PCB, ele é classificado como extrema esquerda. Sim. Ele fala, é extrema esquerda. O bolsonarista, como o nosso querido Superman, é extrema direita. Não, eu não sou extrema direita. Não. Estou falando da classificação. É direita absoluta. Partido de extrema direita, partido hoje.
Pois até já. Vocês têm algo em comum, que é o sistema que tá zoado. Esse sistema nosso aí, que é o que tá zoado, que é o que você tá falando. Que o quê? Ele tá privilegiando uma galera que tá lá, se apropriando do país, dividindo em partidos políticos. A máquina é nossa, o dinheiro entra aqui, eu dou para vocês, tal, e não sei o quê. Basicamente é isso que tá falando que tá errado. É o sistemão brasileiro? Então, mas na verdade a diferença é que é o seguinte, a extrema-direita continua defendendo quem está zoando com tudo. Por exemplo, defende o agronegócio, que está zoando com tudo. O agronegócio é a melhor coisa que existe no nosso país. Não é bom. O agro nunca produziu tanto na área. Por que não é bom? Eu vou dizer por que não é bom. Veja lá, vamos lá. O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativo, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. 348 bilhões de reais. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras indígenas, destrói o meio ambiente quem invade é outra turma aí. Não, é o agro, porque quem está por trás é o agro. E, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias, né, de patrocinadores do agronegócio e gente que está por trás do agronegócio assassinando gente em diversas regiões. Ainda tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa, né? O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir. E o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Mas aí pode ficar que vale mais, que mas vale mais. Agrega valor. Agrega valor. Eu concordo com você. Estou virando comunista, hein? Eu estou virando comunista. Emílio, sabe o que é isso? Isso é o seguinte. Mais 10 minutos aqui. Eu vou voltar para a sua pergunta. Então, quando você fala da extrema-direita, a extrema-direita, ela pensa muito mais em termos morais e ideológicos do que prático. Ela, às vezes, fala algumas questões que são moralmente empolgantes, inclusive para grande parte da população que é trabalhadora e tal, só que na prática isso não tem efetividade. Então, hoje, você defender o agronegócio só porque... Não, mas o agro é bom. O agro é bom. Não, vamos ver descambo, então. Estou te falando. Se você, o que é bom é produção decente, de alimento, comida de verdade. Vamos ver descambo. Ela defende o que é bom segundo um parâmetro pessoal dela. Não, uma você coisa também defende. Ela é candidata a presidente. Ela vai ver descambo. Ela candidata. Não, eu estou respeitando, mas eu estou falando, é um parâmetro que eu não considero, do ponto de vista científico, que tem a menor acurácia. É muito subjetivo. Acurácia? Eu estou falando exatamente o contrário. Quer dizer, ele, como extrema-direita, defende o agronegócio simplesmente por uma questão moral. Alimenta o mundo. A gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos que viver de escambo. O que ela está falando aqui nós temos que viver de escambo, é isso que eu entendi. Ao invés de você exportar soja, você produz a soja aqui, faz um outro produto e vende para o mundo. Mas precisa ver se a gente tem tecnologia para isso. E provavelmente a gente não é competitivo nisso e é na soja. Mas seria melhor. Por exemplo, minério de ferro. Você manda para... Não, o minério de ferro. Manda para a China. Você manda, sei lá, para a Coreia. E a Coreia
faz o minério, faz um Transforma. carro, você compra o carro aqui muito mais caro do Porque eles são mais eficientes na Isso, transformação. exatamente. Eles são mais eficientes. Vou falar Então, de como nióbio. candidata à presidência da República, eu tenho que pensar no país em todos esses aspectos. Por quê? Se deixar só para a iniciativa privada brasileira, ela nunca vai ser eficiente, porque ela Carro vai levar estatal, vai ser tudo estatal. ela Legal. vai mandar o minério de ferro embora, entendeu? E importar o carro, porque não é proibido a iniciativa privada brasileira, nunca foi. A iniciativa privada brasileira nunca, não, mas não é proibido a iniciativa privada ter essa eficiência, mas ela não tem. Mas sabe por que ela não tem? Sabe por que ela não tem? Porque interessa muito mais a quem está ganhando dinheiro agora, explorando quem está ouvindo a gente, quem está tendo um trabalho super carregado, quem está carregando nas costas, né, toda a produção de riqueza no Brasil e não está tendo nada. Ora, se o agro alimenta bilhões de pessoas, por que não alimenta aqui? Né? É uma coisa a se perguntar. São 33 milhões de brasileiros passando fome. Mentira, dado falso. São, dado falar falso. que o dado é tá falso. bom, tá. Diz que esse dado é meio... É Leonardo. Completamente falso. Esse Tá dado bom. aí diz que não funciona Então, muito. quem tiver Nós ouvindo vamos a checar gente, ele. quem tiver ouvindo a gente Marco e tiver, Superman. quem tiver ouvindo a gente hoje e concordar comigo que tá trabalhando demais, sem ter tempo para descansar, sem ter tempo para estudar, Você vai dar sem emprego. ter tempo, não, eu não vou dar emprego. Eu vou fazer uma política Distribui econômica que proporcione isso, porque não é o candidato que dá emprego e nem é o candidato que pode, e isso inclusive é crime empreendedor. eleitoral e deveria ser perseguido, enganar a população brasileira dizendo que vai dar isso ou aquilo. Como candidata à presidência, eu posso dizer que tem um programa para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. E o programa tá lá, você entra na internet, Sofia Manzano está aqui, a nossa convidada de hoje, @SofiaManzanoPCB. Olha, foi um prazer conhecer você, muito legal o papo, muito bacana. mais espaço na Você mídia. merece mais Então, espaço. eu também na espero mídia. que Conte com a vocês gente aí. possam Viu, ter Folha? mais debates comigo. Claro, Os sempre, microfones aqui são sempre. Sempre que quiser. Muito obrigado pela sua presença, Bom, Sofia. Obrigada. Boa sorte para você Boa, Sofia. e obrigado.